bater um papo com o senador Aníbal Diniz. Ele que propôs recentemente no Congresso uma menção honrosa, uma homenagem à Universidade Federal do Acre por ter superado a USP e a UNB no ranking da Ordem dos Advogados do Brasil. Também fez um estudo, apresentou um estudo encomendado, onde explica as alterações ocorridas ao longo da história relacionado ao horário no mundo. O senador propôs a realização de um plebiscito para novamente debater essa questão do horário. E os internautas já estão comentando aqui. Senador, muito boa noite. Boa noite, Alain. É sempre um prazer estar contigo aqui no Gazeta Entrevista. Senador, primeiro o senhor propôs uma homenagem ao FAC pelos números obtidos pela Universidade Acreana no que se refere à aprovação nos concursos da Ordem, da OAB. Por que essa homenagem? Exatamente, Alain, porque se você recorda, bem pouco tempo, havia uma discussão assim que tentava desqualificar a nossa universidade, e nesse momento a gente tem uma prova de que a nossa faculdade, além de formar quadros para toda a gestão pública do Acre, do governo, das prefeituras, e que disputa os concursos locais e nacionais também, nós temos agora essa notícia, para mim, bastante alvissareira, de que no 6º Exame Nacional de Ordem Unificado da OAB, nós ficamos em 11º lugar entre as 20 universidades que melhor aprovaram, que mais aprovaram. Ficamos em 11º lugar, à frente da USP e da UNB, que são universidades consagradas no plano nacional, e ficamos na melhor colocação na Amazônia, sendo a universidade de maior reconhecimento em toda a região norte. Então, para nós, eu acho que isso é motivo de orgulho, e exatamente por isso eu apresentei essa menção, esse voto de louvor à Universidade Federal do Acre, particularmente ao seu Departamento de Direito. Em contrapartida, os salários dos professores ainda sofrem uma distorção. Não é só no Acre, no Brasil inteiro nós temos problemas e praticamente todos os anos há greves nas universidades federais. A UFAC é um exemplo disso. Como é que se resolve esse problema? É possível que o Brasil chegue a um salário considerado justo, digno para os professores federais? Olha, eu acho que a presença do ministro Mercadante na educação já é algo que nos traz uma esperança, porque ele tem a concepção de que sem pesquisa, sem avanço tecnológico, nós não vamos atingir a ponta dos países de maior destaque no mundo. E ele tem plena consciência da importância de bons salários para os professores, para que eles possam desempenhar melhor a sua função. Eu estou muito esperançoso de que ele vai tentar encontrar algum caminho para tentar melhorar a situação salarial dos servidores. E no caso da UFAC especificamente, os mais antigos sofrem com aquela perda das vantagens que eles haviam conquistado ao longo do tempo. Então, o drama dos professores da Universidade Federal do Acre hoje, principalmente os mais antigos, é um drama terrível. Eles estão tentando de toda forma reaver os direitos que já haviam conquistado. Eles receberam integralmente de 2006 a 2011, quando foi em setembro de 2011, tiveram um corte abrupto em parte das suas vantagens, e essa situação está realmente dramática para boa parte dos professores da UFAC. Senador, como falei, o senhor apresentou esta semana um estudo encomendado onde explica as alterações ocorridas no horário mundial, com as suas repercussões em cada parte do mundo. Qual foi o objetivo desse estudo? O objetivo central, Alain, em primeiro lugar quero reconhecer que foi um estudo feito pelo jornalista Marcelo Zero, da liderança do Partido dos Trabalhadores. Eu havia apresentado essa solicitação para ele passou algum tempo e depois nos trouxe o resultado. Muito interessante. Primeiro de tudo, desmistificar. As pessoas falam assim, o horário de Deus. Fuso horário é algo absolutamente recente no mundo. Data do século XIX e começou exatamente com a Revolução Industrial e por conta dos choques que estavam havendo nas linhas de trem do sistema ferroviário britânico. Então, na realidade, as pessoas se guiavam pelo posicionamento do Sol, e na medida em que o Sol se movimentava na linha Oriente-Ocidente,
na medida em que havia essa movimentação, havia também diferenças de horários de um cidade para outra cidade, em região muito perto. Então foi estabelecida uma convenção para se chegar a determinados entendimentos. Para se ter uma ideia, o sistema ferroviário foi o primeiro interessado porque estava havendo muito risco de choque, porque o horário que era praticado num local não era praticado no outro local. Então, nesse sentido, se estabeleceu uma convenção até se chegar ao horário de Greenwich como ponto de referência, como o meridiano zero. E isso, a partir do momento em que se teve esse ponto de partida na Inglaterra, se estendeu para os demais países, Estados Unidos, países orientais, em toda a Europa também, de tal maneira que nós chegamos à primeira convenção também no Brasil em 1913, com a instituição do primeiro fuso horário no Brasil, em 1913, com o presidente Hermes da Fonseca. E era exatamente esse que estava em vigor até a modificação proposta pelo senador Tião Viana em 2008 e entrou em vigor em 2009. O senhor, da última vez que conversou comigo, dia 23 de março, falou da proposta de um novo plebiscito. Como é que está isso, senador? O senhor falou que é um processo demorado. É um processo demorado e bastante polêmico. Nós temos 4 matérias tratando sobre o mesmo assunto no Senado Federal. Nós temos uma matéria da presidenta Dilma que propõe a mudança do fuso nos termos em que houve o referendo aqui. Tem uma proposta do deputado federal Paulo Derney Avelino do Amazonas, que propõe também a volta do fuso horário no Acre, porque ele é um deputado do Amazonas e teve uma parte do Amazonas afetada pela lei do Tião Viana, sul do Amazonas. Tem uma proposta do senador Flecha Ribeiro, do Pará, que propunha a realização de um plebiscito no Pará e depois foi emendado para incluir também o Amazonas. Essa proposta também está em tramitação hoje na Câmara. E, por último, tem a minha proposta que propõe a realização de um plebiscito em 2014, envolvendo os estados do Pará, Amazonas e Acre, justamente os estados que foram afetados pela lei Tião Viana, que é exatamente a lei que está em vigor, e para a gente chegar a um entendimento tranquilo. É preciso unificar todas essas propostas, senador? É possível, é possível. Por exemplo, se eu tiver a felicidade de aprovar a proposição do plebiscito no Senado, daí é possível pensar as demais matérias, uma vez que ela está pedindo plebiscito e ela passa a ter primazia frente às outras matérias. Mas isso não é assunto simples, não. É bem complexo e a gente tem que obedecer todos aqueles trâmites do Senado, do Congresso. Do Congresso. Olha só a pergunta que faz aqui, senador, o Messias da Silva. Boa noite. Por que tanta insistência em atrapalhar a volta do horário? Isso não seria um desrespeito aos que votaram no referendo, senador? Messias da Silva. Não, porque na realidade esse assunto do referendo, ele teve um ciclo e esse ciclo terminou exatamente quando a presidenta Dilma vetou a matéria que o regulamentaria. Então a gente tem que começar uma nova etapa. E o que eu estou propondo, porque a gente poderia simplesmente votar por permanecer como está. E isso, exatamente em respeito às pessoas que votaram no referendo, a gente propôs um plebiscito. E a outra coisa que eu queria também chamar a atenção é que é salutar para a democracia que as pessoas participem de muitos plebiscitos, de muitas consultas populares, que elas respondam sobre muitas questões, como foi o Estatuto do Desarmamento. Mas também não teria um custo muito elevado para o Estado? Não, porque ela acontece exatamente numa eleição, tem que coincidir com uma eleição, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a gente já vai ter eleição de 2 em 2 anos. Agora, em 2002 temos para prefeito, 2014 para o governo do Estado, para governador, para presidente, deputados e senadores. Então, nessas eleições, a gente pode identificar temas que possam ser objeto de consulta popular e, quem sabe, não seja um caminho aí para a gente poder identificar outras situações em que a população pode emitir a sua opinião para orientar as ações de governo daqui para frente. E olha que eu não estou propondo que o fuso horário que está em vigor
permaneça. Eu estou propondo que haja um plebiscito para que as pessoas decidam. Novamente opinem. Se deve permanecer o fuso que está, com 1 hora de diferença em relação a Brasília, ou se a gente deve voltar o antigo fuso com 2 horas de diferença. Então o senhor defende a tese que a maioria da população já se acostumou com o atual horário. Por isso, eu acredito que sim, porque é um assunto de menor importância. As pessoas são plenamente adaptáveis a fusos bem maiores nas suas viagens momentâneas, né, de 1 semana, 2 semanas. Poucos dias mesmo nós tivemos um grupo grande aqui do Acre que fez uma visita à Itália. Lá pegou um fuso de no mínimo 5 horas e tenho certeza que depois de 2 dias participaram das agendas normalmente. Imagine que diferença hoje faz na vida das pessoas nós estamos com apenas 1 hora de diferença em relação a Brasília. Agora, senador, me permita, o Raimundo Marques e a Vilma Costa discordam do senhor. Eles dizem o seguinte: senador, o senhor não acha isso uma falta de respeito com o povo? Haja vista que o próprio povo já decidiu sobre esse horário. E a Vilma conclui: senador, o senhor não respeita o povo do Acre? O senhor não tem respeito pela decisão do povo? Senador, o pessoal sempre comenta com muita força isso. É importante que as pessoas manifestem exatamente o seu entendimento para que a gente dialogue a partir desse entendimento. E eu insisto na minha posição. Eu poderia ter uma posição hoje de simplesmente manter o fuso horário como está. Porque é uma prerrogativa também, uma vez que uma convenção, o governador pode também estabelecer o seu entendimento e fazer valer. Não, pelo contrário, eu estou propondo que haja um plebiscito justamente para que as pessoas opinem. Uma vez que aquele referendo no qual as pessoas votaram teve um vício de origem que resultou no veto que a presidenta Dilma, a decisão que a presidenta Dilma tomou, que aliás inicialmente foi do vice Michel Temer e depois da presidenta Dilma. Senador, CPI do Cachoeira. Eu me lembro da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor até comentou, fez rasgados elogios ao senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, e na semana seguinte explodiu o escândalo do Cachoeira. Isso envolve Marconi Perillo, governador do estado do Goiás, o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, envolve agora também o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, enfim. Como é que o senhor pensa a respeito dessa CPI que pode trazer à tona uma série de implicações, de favorecimentos a uma construtora, a Delta, e o que isso pode representar para o próprio governo também, já que essa Delta é a que mais detém as obras do PAC? Bom, em primeiro lugar, um esclarecimento sobre os rasgados elogios ao Demóstenes. Na realidade, o Demóstenes era e continua sendo o maior conhecedor de regimento interno e de assuntos de constitucionalidade dentro do Senado Federal, assim como é também o senador Pedro Tax, né? Eram os dois que normalmente eram consultados quando tinha algum tipo de dúvida regimental para um tipo de encaminhamento imediato. Então havia sim um reconhecimento coletivo nos dois como sendo as pessoas mais qualificadas no que diz respeito a conhecimento de regimento interno e também de Constituição. E tanto é que no dia em que ele fez a primeira manifestação em relação às informações de que havia ele havia sido grampeado falando com o Cachoeira, no dia em que ele fez esse pronunciamento, quase todos os senadores presentes acabaram se pronunciando, manifestando uma certa solidariedade, se colocando à disposição dele. Inclusive, eu posso hoje fazer uma afirmação que essa indução ao erro que ele provocou, eu acho que é algo hoje muito desconfortável para ele, porque todos os senadores hoje têm uma certa necessidade de mostrar que não tem nenhuma ligação com essa relação ilícita. Mas quanto à competência do senador Demóstenes, competência jurídica, competência técnica, isso é indiscutível, tanto eu fiz aqui no seu programa, quanto todos os senadores fizeram lá em plenário no dia em que manifestaram. O senhor não foi o único que foi enganado? O senhor não foi o único que ficou... Não, com relação à competência técnica dele, eu não fui enganado. Ele continua sendo competente, ainda que ele seja cassado, ele vai continuar sendo um jurista respeitável. O senhor acredita na cassação sumária por quebra do decoro parlamentar? Eu acredito que os elementos estão reunidos para isso. Né? O que vai acontecer, porque na Comissão de Ética houve aprovação por unanimidade do relatório apresentado pelo senador Humberto. Então eu acredito que a possibilidade de cassação é real, né?
né? Agora, não, como sou novato ainda no Senado, não sei como é que são os procedimentos. Depois tem a história da votação secreta, né? Que ainda não foi decidido sobre isso. E os próprios trabalhos da CPI ainda vão ouvir muita gente. Existe um projeto propondo que as votações secretas, no caso de cassação, acabem no Senado, mas isso não vai ser colocado em votação daqui para lá, certamente. Então, não se sabe qual vai ser o resultado, mas o fato é que os elementos reunidos, assim que, digamos assim, justificariam uma cassação de mandato, estão lá postos no relatório, e isso certamente é o que vai ser pedido pelo relator Humberto Costa. Ontem, um grande jornal da televisão brasileira, vou citar aqui, foi o jornal do SBT, mostrou o ex-líder do governo na Câmara, o deputado Cândido Vacareza, enviando uma mensagem de texto para o governador Sérgio Cabral, dizendo o seguinte: olha o que ele escreveu. A relação do PMDB vai azedar na CPI, mas não se preocupe, você é nosso e nós somos teus. Em relação ao governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Essa blindagem ao governador Sérgio Cabral não é vergonhosa, na sua opinião? Eu acho que foi extremamente imprudente a posição do Vacareza, e acredito que ele vai ter que se explicar a respeito, porque não foi prudente agir dessa forma. E eu acredito que os indícios, na medida em que eles forem surgindo, as pessoas vão ter que ser investigadas. No blog do Garotinho são 500 milhões de reais em obras sem licitação só para a Delta no Rio de Janeiro. Pois é, eu acho que esses aspectos todos precisam ser licitados, a CPI está instalada, todos os elementos que forem sendo reunidos vão ser objeto de requerimentos apresentados pelos deputados e senadores que integram a CPI, os trabalhos estão acontecendo de maneira fechada, os senadores e deputados que não fazem parte da CPI não estão tendo acesso às sessões, e eu imagino que a CPI vai produzir o seu relatório apresentando o seu, digamos, o número de pessoas envolvidas e que tenham que se explicar à Justiça. Senador, os números da última pesquisa, a Tribuna Data Control no Acre. Fala agora da nossa cozinha. O que o senhor achou dos números do candidato do PSDB, Tião Bocalon, que permanece com 44% das intenções de voto, e esse crescimento do Marcos Alexandre, que alguns veem como natural, o cientista político Nilson Euclides disse que seria natural, e o Marcos deve chegar até a mais do que isso no decorrer da campanha, mas como o senhor avalia os números dessa última pesquisa? Eu avalio com normalidade. Eu acho que a campanha eleitoral ela não começou. Trata-se de uma pré-campanha? É uma pré-campanha. O candidato Tião Bocalon traz a imagem, um reflexo da última campanha, onde ele foi vitorioso aqui em Rio Branco, né? Então isso é normal. E acredito que com o passar das convenções que vão acontecer no final de junho e quando houver o início efetivo da campanha, aí sim é que os números começam a se encaixar. Eu acho que tem que ter uma atenção especial com aquele número espontâneo. No espontâneo, onde o Bocalon aparece com 23, Marcos permanece com 16, com 17... Com 9,9 na espontânea. 9,9 contra 23. Então, esse número espontâneo ele vai se consolidar muito mais com o início efetivo da campanha. Então, eu acredito que o crescimento do Marcos até aqui está tranquilo, né? Porque ele chega aí com 20 pontos antes das eleições, da campanha eleitoral, efetivamente, eu acredito que seja um bom número. Senador, o senhor propôs, num gesto de humildade, que as lideranças do PT, eu vou ler aqui, troquem os grandes comícios realizados em caminhões de 3 metros de altura por andar em carrocerias de pampa e pedir voto de casa em casa. Isso o senhor sugeriu na última plenária do PT. Por quê, senador? Na realidade, eu acho que essa campanha vai ser uma campanha muito mais do contato pessoal, né? Muito mais na visita de casa em casa. Na realidade, eu nem propus que se ande na carroceria de pampa. Aliás, encostar um pampa para poder falar para as pessoas de um púlpitozinho. O senhor já usou o Fusca do Nilson Mourão, Com certeza. Então, a proposição, eu acho que é no sentido de que nós precisamos ter muito mais garra,
muito mais disposição para conversar com as pessoas, entrando de casa em casa, conversando efetivamente com as pessoas no contato direto e não mais aquele caminhão, que aliás é uma forma irônica de fazer campanha, né? Porque às vezes as pessoas passam o dia todo convocando para um comício para depois passar a mensagem eleitoral. Então, por que não se faz essa mensagem diretamente no contato com as pessoas, conversando, falando sobre projetos, sobre as possibilidades, sobre os sonhos e os desafios que nós temos para governar Rio Branco e para manter esse projeto que está dando certo com o prefeito Angelim, com o governador Tião Viana. Então, acho que nós não podemos ter medo e nem distanciamento das pessoas. A gente precisa estar pronto para conversar com elas e dialogar na concordância e na discordância e apresentar os argumentos que se fizerem necessários para convencer as pessoas. Então, ou a gente faz esse trabalho dessa forma, ou a gente vai ficar num distanciamento que gera um clima não muito saudável para a política. Eu acho que a política tem que ser feita com muitas conversas e particularmente na conversa tete a tete com as pessoas. Muito bem, concordo com o senador nesse ponto. Senador, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço, Foi um prazer bater um papo contigo. Igualmente, e desejo muita felicidade para você e sucesso continuado para você e seu programa aqui na TV Gazeta. Maravilha, senador. Obrigado pela tua vinda. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.